previsto em lei só se aplica em algumas situações e é preciso uma ação judicial fundamentando aí esse pedido. Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, quais são as situações que podem levar à anulação de um casamento? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. A anulação, por exemplo, né, é diferente de um divórcio, né, que encerra um casamento válido. A anulação, nesse caso, é mais complexo, né, e requer aí uma fundamentação legal. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Haroldo Torres. Ele é advogado especialista em direito de família. Haroldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais as principais diferenças entre a anulação e o divórcio? Bom dia, Patriota, bom dia, Rádio Cidade, Renata aí no estúdio. Patriota, é o seguinte, o divórcio, ele basta simplesmente que um ou ambos os cônjuges expressem o desejo de encerrar esse contrato civil, que na verdade o casamento civil é um contrato. Já a nulidade, ele tem a previsão legal. A nulidade é situações em que o direito civil ele não permite que essa união ela dê continuidade. A gente elenca, nesse caso, a previsão legal é no artigo 1550 do Código Civil, em que a nulidade ele se dá, por exemplo, menor de 16 anos. No Brasil, menor de 16 anos não pode contrair matrimônio. Então, eles são anuláveis. De 16 a 18 anos, por exemplo, precisa do consentimento legal dos pais ou dos responsáveis. Se esses menores pobres, se eles contraem matrimônio, esse casamento ele é anulado. E outras situações também, como o vício de consentimento. O vício de consentimento é quando há a constituição do matrimônio e futuramente um dos dois cônjuges descobre que, por exemplo, o seu companheiro tem alguma condenação criminal e essa condenação é gravíssima e de alguma forma torna insustentável a continuação do casamento, ou descobre, por exemplo, que esse cônjuge tem uma doença grave, contagiosa e não revelou a tempo. Então, nessas situações, a anulação ela é possível. Há essa previsão legal. Já diferente do divórcio, que o divórcio basta apenas a manifestação livre de um dos dois ou de dois para desconstituir. Na anulação, há necessidade, Patriota, de judicializar. A parte, se for menor, o representante, se for maior, a parte que sente essa necessidade, ou a manifestação do Ministério Público. No divórcio, há a necessidade teórica de judicializar, se houver filhos menores. Não havendo, pode ser feito apenas extrajudicialmente, em cartório. No caso, a anulação em síntese, né, é o processo que reconhece a invalidade do casamento. Chega a ser um processo muito longo, muito burocrático, como é que funciona? Isso varia muito das circunstâncias em que essa união ela vai ser anulada. Existem as uniões que são nulas de direito e as anuláveis. As nulas de direito, elas são um processo um pouco mais demorado. O Ministério Público ele tem que ser acionado, ele tem que se manifestar. E aí a gente sabe que há um interstício do judiciário. As nulas são um pouco mais rápidas, não necessariamente a necessidade da manifestação do MP. Então, para a anulação, o processo é um pouco mais rápido. Quais são os efeitos da anulação do casamento? Por exemplo, se o casal celebrou ali um regime de separação de bens, isso tudo já não vai valer mais a partir da anulação ou não? Após a data da anulação, não. Esses efeitos eles cessam. Mas da data que foi contraído o matrimônio até a data da anulação, os seus efeitos civis eles existem sim. Questão patrimonial, divisão de bens, se da constância do casamento tiveram filhos ou adotaram, então esses efeitos civis eles existem sim. Diferentemente dos casamentos nulos. Aí eles não têm efeito civil nenhum. Agora, isso significa dizer que não é porque o casal está passando por um momento difícil no casamento que pode pedir a anulação, né? Pode recorrer a uma separação ou divórcio, né? Tradicional. Né? Exato. Quando há uma divergência pessoal do casal, então se chegar ao ponto de tornar insustentável a manutenção da união, seria o caso do divórcio. A anulação apenas se houver previsão legal. Aí se recorre ao judiciário para isso. Esses casos é importante ter uma
consulta aí jurídica, né, buscar um advogado, porque são distintos e complexos, né? Distintos e complexos, e qualquer da situação, ou divórcio, ou anulação, ou nulidade, o advogado tem que se fazer presente. Todos esses atos necessitam de um representante legal, de um advogado, sim. Muito bem, obrigado pelas informações. Haroldo Torres, advogado em Direito de Família, tirando as dúvidas aqui para a gente, né, sobre esses processos envolvendo nulidade, anulação de casamento e também o divórcio. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. 921, WhatsApp Cidade.